todo o mundo, quer dizer, toda a lógica política, social do mundo é legitimada por uma necessidade de sobrevivência econômica. E o meu trabalho lida com essa coisa, porque, na verdade, assim, esse sistema econômico, que é capitalista, ele tem como base a soma. Acumulação. Né? Acumulação. Né? Então, a proposta é mostrar que você pode construir um mundo não pela soma, mas pela subtração, que seria o inverso. Eu começo, com um número, né, e vou tirando de um em um. Os números são aleatórios, não tem uma ordem no número, né? E, na verdade, o que tem é o ato de subtrair, é o ato de tirar para construir. Então, eu começo uma linha, termino em 0. Começo outra linha e termino em 0. E, na verdade, não termina em 0, termina em 2 zeros, né, que é o símbolo do infinito, né, a fita de Moebius. Porque eu acho que, na verdade, o resultado da subtração não é o zero, né? Mas são é o infinito. Existe um planejamento, existe um trabalho de fotografia, em grande parte das vezes, existe às vezes só retirada de material iconográfico de livro mesmo, né? Mas isso tudo é redesenhado, né, numa escala menor e trabalhado numa escala menor, para depois ser transposto para uma escala maior que é a tela, né, onde eu risco, na verdade, né, a grafite, a lápis, todo o planejamento, e depois vou contornando com contas de subtração. Essa série, na verdade, eu resolvi, que eu estava discutindo, quer dizer, política, economia, e fiz um parênteses assim sobre a questão das relações, né, trabalhistas e relações sociais como relações de poder e relações econômicas. Então, o nome da série se chama Relações Cordiais, né, que vem em cima do Sérgio Barco de Holanda, usando, né, as imagens de Debré, né, para mostrar, quer dizer, essas relações de trabalho, de dominação social que ainda persistem no Brasil. Então vamos lá descer para a parte suja do ateliê, né? Você trabalha aqui embaixo. Aqui é a parte mais suja mesmo da coisa, né? Então vem pintura, cheiro de tinta, então eles não fazem lá em cima não. Lá em cima fica mais a coisa do desenho mesmo, a coisa de entrar um nanquim, subtrair. E às vezes rola aqui também, depende do dia, depende da situação, né? Essa taça, cara, meu braço direito, fazer mais do que trabalhar comigo, ela assim, já deu várias ideias de trabalho, é um bate-bola total. É a pessoa que trabalha comigo. Você acha que eu faço quatro sozinho? Não faço nada, cara. O negócio é demorado, é trabalhoso. Então, só a 4 mãos mesmo. Completamos essa parte central, né? E aí você vai ter que pensar não só que tipo de numeração completa essa linha, mas assim, se você usa centena, dezena, né, ou uma unidade, também você vai criando, né, espessuras e noções, né, ilusórias, né, de profundidade, de perspectiva, né. Antes de me decidir estudar alguma coisa, eu já tinha toda uma proximidade com artes plásticas, né? Então, assim, eu acho que eu comecei a ver Bienal com 13 anos de idade, né? Aí vem daquelas coisas tipo o Sil, do Walter, o Walter Zanini fazendo a Bienal, uma coisa super, né, efervescente. Eu queria nem sei como é que eu caí nesse interesse por arte contemporânea e ter visto isso. E aí, teoricamente, o caminho natural seria fazer artes plásticas, né? E eu tinha, assim, um pensamento, acho que vou estudar artes plásticas. Você desenhava, né? Pintava nessa época? Desenhava só. E aí, quando eu resolvi fazer, quer dizer, uma faculdade, estudar e tudo mais, eu já conheci algumas pessoas que estudavam na ECA, que faziam artes plásticas, né?
E eu percebia que, para mim, quer dizer, pelo menos, aquele curso era muito prático. E aí, na época, me interessou muito mais buscar um caminho mais amplo, né? Assim, uma formação mais humanística. Fiz História e foi uma feliz coincidência que eu encontrei um professor chamado Upiano Bezerra de Menezes, que é um arqueólogo, assim, né? Da pesada mesmo, assim, um grande intelectual brasileiro, e que era muito próximo ao Walter Zanini, que tinha um pensamento assim, né, completamente amplo sobre arte em geral, arte contemporânea. Então isso, na verdade, me deu, assim, eu acho, uma ferramenta mesmo de lidar com o objeto, né, concreto, palpável, que é esse universo que a gente lida nas artes plásticas, né. Esse trabalho aqui, esse desenho, na verdade é um desenho de meados dos anos 90, quando eu ainda não trabalhava, era o início de trabalhar com a coisa da subtração. Não tinha a subtração construindo um desenho, mas já tinha a noção de subtração, já tinha uma noção de medidas imensuráveis, né, de conteúdos imensuráveis. Aí entrava a questão da conta, esses zeros são feitos com o apoio da lata de tinta em cima do desenho. E disso eu tenho muito pouco, na verdade, porque eu tinha uma produção grande de desenho naquela época, mas aí eu tinha um ateliê aqui na Vila Madalena, que na rua tinha enchente, né? Aí em 98 eu tive uma enchente de 1 metro de altura no meu ateliê. Aí eu chego no meu ateliê, não era quarta-feira de cinzas, mas era uma terça-feira de carnaval, né? O ideal é que fosse uma quarta. E estava tudo completamente destruído, computador, móvel, tal, e toda a minha produção dos anos 90, de escultura, desenho, tal, tudo foi embora na lama, assim. Foi quase uma lavagem. Foi tudo zerado. Foi tudo zerado, foi tudo subtraído por uma grande avalanche, assim, natural. E até isso parece aquela monte de... Né, dessa coisa de monte de M com óleo. Mas né? aí já está a ideia... Aí está a ideia, ela aparece aí. Você sonha com o número? Não sonho não, cara. Se eu sonhasse, eu jogar na Mega Sena. Infelizmente ainda não tenho esses sonhos premonitórios. Mas quando eu comecei a trabalhar, sim. Né, eu ficava trabalhando, cara, aí quando acabava me dava até enxaqueca e ficava vendo uns números na minha frente e tal. Hoje em dia a coisa é completamente automática, assim. Virou uma prática, um modo de fazer que eu faço e nem paro para pensar no número, né? Vira completamente automático. Então, você esvazia a cabeça, cara, e é meio quase uma terapia, quase um yoga, assim, né? O meu primeiro trabalho de construir, assim, uma imagem com subtração foi através da natureza. Quer dizer, tinha uma preocupação ecológica? Né? Não tinha. Tinha uma coisa de construir o lugar, o mundo mesmo. E a paisagem vão ter 2 momentos, quer dizer, ela vai ter um momento de pura paisagem e depois vai ter um momento também de paisagem construída, né? E de paisagem não só, quer dizer, paisagem aleatória, mas paisagem com significado, né? Com significado político, com significado social e com significado outros, né? Tipo a questão do Jardim Botânico. E, na verdade, são as aleias do Jardim Botânico, que é uma construção completamente artificial, né? Quer dizer, implantado por Dom João VI, e que é um marco de poder. Veio assim, a ideia de desenhar, na verdade, a outra parte do lugar do homem no mundo, que é a arquitetura. E aí eu escolhi, né, quer dizer, a arquitetura brasileira, modernista brasileira, porque também a arquitetura modernista brasileira é um pensamento construtivo, quer dizer, traz toda essa herança construtiva, né? E, por outro lado, também, entendendo que a arquitetura brasileira, assim, modernista brasileira, foi um projeto que não deu certo, na verdade. Copa de 70, Brasil tricampeão, sei lá, a Transamazônica. E esses projetos modernistas todos, né, sendo construídos para um Brasil que iria acontecer e que não aconteceu. Né?
E hoje, na verdade, o que você tem nessa arquitetura modernista é um deslocamento na cidade, né? Em São Paulo, quer dizer, um prédio modernista está completamente deslocado do entorno dele, né? E se você pensar bem, não tem função. São lugares de ocupação política, né? É Brasília. São lugares de ocupação econômica, né? Que são esses grandes edifícios. E são lugares de ocupação da cultura, né? Mas teoricamente pensando a cultura como legitimação de um projeto de poder. Essa é uma série recente que eu desenvolvi em 2008 e fiz uma exposição, comecei em 2008, finalizei em 2009 e foi a série que eu expus na minha última individual na Galeria Milan. E é uma série de ambulantes do Rio de Janeiro no século XIX feitos a partir de fotos do Marc Ferrez. Eu acho o Marc Ferrez genial nessa série de ambulantes, é um negócio assim, completamente inédito, assim. Pela primeira vez, assim, os subtraídos da história, assim, né? Estão lá registrados em toda sua dignidade, né? Vendendo suas coisas na rua. É muito raro, assim, uma imagem dessa, né? É mais fácil você ter uma imagem de Dom Pedro, né? Do que uma imagem, ou do Getúlio Vargas, né? Do que uma imagem de um ambulante no século XIX na rua. Tem uma outra vertente no meu trabalho, na verdade, que eu gosto muito de fazer. Na verdade, é um set específico feito diretamente na parede, né, um wall drawing, né, geralmente numa dimensão maior. E é um trabalho, quer dizer, efêmero. Você faz, né, é direto sobre a parede, você apaga, né. E aí eu vou mostrar aqui no computador, quer dizer, alguns registros, né, dessas ações, e vou começar pelo primeiro, né? Na verdade, que eu fiz direto sobre a parede. Isso foi feito no Rio de Janeiro, ali no Palácio Gustavo Capanema, que é o antigo Ministério da Educação e Cultura. Eu desenhei essa coisa de cartão postal, né, da Baía de Guanabara, que seria assim o coração, né, da Zona Sul carioca, com números de subtração vermelha. Eu chamei o trabalho de linha vermelha, porque o trabalho é construído por uma única linha, né? Só que, na sequência disso, dessa imagem assim, da Baía de Guanabara, eu escrevi a linha vermelha, né? O linha aqui na posição normal, o vermelho de ponta cabeça, criando também uma outra topografia, né? Como se fossem umas montanhas, e dando essa relação mesmo, dessa ligação entre Zona Sul, Zona Norte, e esse foco aí meio de tensão. A exposição era formada por 4 quadros, né? Os quadros eram cenas de interiores de arquitetura modernista brasileira, levando mobiliário e tudo mais. E nessa exposição eu brincava com a coisa da cor, né? Então as cores eram umas cores pastéis.